o inimigo é valente. Se você der alimentar ele, fica valente. Valente. O que é inimigo valente? Aquele desejo que você não consegue controlar. Sabe? Aquele ímpeto que você não consegue controlar. É os camaradas que me falam: pastor, eu tenho uma fraqueza que eu não consigo controlar. Qual é a fraqueza? Essa fraqueza é a valentia que você está dando para demônio estar impondo na sua vida um controle. Lá em Lucas, no capítulo 11, nós encontramos Jesus ele tratando de alguns assuntos, toda a escola da oração dominical. Depois ele fala sobre aí a forma de oração. E no capítulo 14, ele tem um combate, né? Ele tem uma experiência com os fariseus quando tratava de assunto sobre batalha espiritual. Veja lá o que diz o texto. Preste atenção, por favor. Estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então, o primeiro fato aqui, esse fato foi que provocou-se um alvoroço, provocou-se uma atenção especial. Jesus expulsando o demônio, e esse demônio fazia uma pessoa ficar muda. Ele fazia a pessoa ficar muda. Não era que a pessoa era muda, era o demônio que impunha o poder da mudez naquela pessoa. Então Jesus expulsou aquele demônio e logo ele falou. Diz um texto aí que ele falou muito, né? Falava muito. E a multidão ficou maravilhada com o fato. Mas alguns que estavam ali quis contradizer Jesus, né? Dizendo que aquilo não era ele expulsava demônio pelo poder dos próprios demônios, né? Aí Jesus, diz o texto, que outros chegaram para ele pedindo: Senhor, faz mais um sinal aí, faz mais uma maravilha entre nós. Aí diz o texto que Jesus, conhecendo o pensamento, né? Conhecendo a intenção que estava na mente deles, ele falou a seguinte palavra. Então essa palavra aqui, que está uma explicação, que se encontra aqui um ensino, que se encontra aqui algumas observações, que eu acho que vale a pena você aprender esta noite. Fala assim: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. A casa dividida contra si mesmo cairá. Então essa foi a primeira colocação que Jesus fez diante daquele fato. Ele falou assim: e se também Satanás está dividido contra si próprio, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu, e se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Aí ele faz a afirmação: eles, pois, serão os vossos juízos, domínio. Aí fala assim: mas se eu expulso os demônios pelo reino de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então Jesus estava aqui afirmando: se eu faço essa obra, faço esse milagre, expulsando os demônios, isto é prova que é chegado em vós o reino de Deus. Aí ele faz uma observação que é ele fala uma mensagem, uma palavra interessante, que ele fala assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Aí versículo seguinte fala assim: quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí versículo 24 e 25 fala bem assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, desertos, buscando repouso e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí.
Observe esse texto: voltarei para a minha casa de onde saí. Aí vem o versículo 28 e fala assim: achando a casa varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, é nesse texto aqui que eu queria analisar com vocês o problema da nossa batalha, da nossa guerra espiritual. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é esta: na guerra espiritual não há território neutro, tá? Na guerra espiritual não há território neutro. Esta é uma conclusão que nós estamos tirando daqui, né? Na guerra espiritual não há território neutro. O reino de Deus, na verdade, é ocupação de território. O reino de Deus é ocupação de território, de domínio, de império, é prevalecimento de controle. Então, o reino de Deus é isso, né? Agora, nesse texto aqui, nós temos 3 grupos que estão aqui nesse combate. Primeiro, os que são por Jesus, os que são contra Jesus e os que não ajudam e atrapalham. 3 grupos. Observe bem, nessa guerra espiritual não tem ninguém fora. Primeiro, os que são por Jesus. Segundo, os que são contra Jesus. E os que não ajudam e atrapalham. Então, nós temos aqui, numa guerra espiritual, o próprio Jesus falando isso, né? Nessa guerra espiritual, nesse contexto de sistema espiritual que domina as regiões celestiais, nós temos esses 3 grupos, né? Por Jesus, contra Jesus, e os que não ajudam, e ainda de não ajudar, atrapalham. Aí esta é a situação que nós encontramos nesse texto aqui. Muito bem. A gente, quando fala sobre isto, a gente tem que ter consciência que a Bíblia é muito clara, é muito assim, definida com a gente. Por exemplo, se eu pego a parábola da semeadura, que é aquela palavra que todos vocês conhecem, né? O semeador saiu a semear. Diz o texto bem claro que é o maligno, né? Que é Satanás. Ele veio e arrancou a palavra que foi semeada para destruir o fruto daquela pessoa, né? Ou seja, Satanás, ao perceber que alguém ouviu o evangelho, alguém aceitou a palavra de Deus, ele vai e arranca. O texto da Bíblia é arrancar, arranca a palavra para que a pessoa não possa produzir fruto. Ou seja, para que a palavra de Deus não faça efeito, para que a palavra de Deus não traga resultado, ou seja, para que ninguém ocupe o interior da casa, para que ninguém ocupe, ou seja, para que o reino de Deus não ocupe o território que é o interior do homem, tá? Entenda, por favor, esse texto. Jesus, quando falava aqui, é chegado o reino de Deus, ele está falando que o reino de Deus é chegado porque ele está em vós. O reino de Deus habita em vós, né? Ou seja, o império de Deus, o controle de Deus, a glória de Deus, né? O domínio de Deus está dentro do homem, tá? Dentro do homem. Então Deus, quando ele chega através da palavra de uma pessoa, ele faz uma limpeza dessa pessoa, ele expulsa os demônios para que aquela pessoa abra o seu interior da sua vida, para que o seu reino seja implantado. Então o reino de Deus é implantado numa pessoa. E esse reino, quando é implantado, essa implantação se dá como ocupação de território, tá? Ocupação de território. Agora veja bem, a nossa luta espiritual é uma guerra que a gente não pode ser inconsciente, ser inconsciente, né? A nossa luta é contra as hostes infernais. As hostes infernais é uma permanente, é uma realidade, né? As ações malignas, as forças malignas, elas estão aí em nosso derredor,
querendo afetar nossas emoções, querendo destruir a nossa normalidade de vida, querendo desconstruir aquilo que é de Deus, de nós, e assim por diante. Ou seja, é tornar nós alterado, tornar nós comportamento alterado. Por exemplo, aquele rapaz que foi curado, ele estava impossibilitado de falar, era mudo por imposição de um demônio. Nós temos, por exemplo, aquela mulher que há 18 anos ela leva curvada, porque um espírito de demônio a pôs curvada. Então a ação de Satanás, ela na nossa vida, na vida das pessoas, é uma realidade. As pessoas, elas são as pessoas mais que fazem ações perversas, as pessoas que fazem as ações maléficas, as faz sob influência, as faz sob motivação, sob o efeito de hostes malignas, de hostes infernais. E nós não podemos ficar ser inocente, ser ingênuo, espirituais ingênuo, não seja um soldado ingênuo na batalha, não seja um soldado aí sem malícia. Eu estava falando aqui com o Alex, mas a Rayane, quando a pessoa passa o serviço militar, ele passa pelo serviço militar, ele adquire uma certa expertise na arte de defesa, na arte da perspectiva de segurança, que altera a sua posição. Ele fica mais vigilante, ele fica mais prudente, ele fica mais atencioso. Aliás, a Bíblia é cheia de termos de guerra, de termos de vigilância, segurança, que mais? Que é esse termo de guerra que é próprio de uma batalha. E nós conhecemos muitos termos do inimigo também. O inimigo, os termos dele são ciladas, artimanhas, arapucas, cirandá, armadilhas, embaraço. Tudo isso são termos que nós aprendemos que é ação do inimigo contra nós. Agora, meus irmãos, a gente tem que compreender uma coisa. Na vida espiritual, na vida de fé, a gente não pode baixar a guarda, tá? Se você não pode baixar a guarda contra o vírus do Covid-19, não baixe a guarda pela ação de Satanás, Não baixe a guarda pela ação de Satanás. Ele não está dormindo, ele está em ativa, Então, por favor, nós não podemos abaixar as armas. Não que nós somos vencedores ou que estamos vencidos. Não, nós estamos numa peleja, nós estamos numa batalha. E nós temos que ter consciência dessa realidade. Não dá para fugir, para omitir. Não dá para refugiar no medo, no isolamento. Não dá para ficar neutro. Não dá para ficar neutro. Não dá para ficar servindo dois senhores, um ou outro. Não dá para cochear em dois pensamentos. A Bíblia é muito clara sobre isso, A gente tem que ter consciência que a gente não pode ficar excusando, fugindo, correndo com medo, escondendo debaixo da cama e fugindo da guerra. Não, a guerra existe, a batalha existe, mas eu tenho armas, eu tenho suficiência, eu tenho sabedoria, eu tenho estratégia para vencer as minhas guerras, as minhas lutas. Agora, veja bem, uma coisa bem lógica, você, consciente de uma batalha espiritual, você já pensou que você precisa de um plano de guerra? Você pensou nisso? Esse dia eu estava vendo, não vi o filme completo, só vi uma parte do filme, mas sabia a história, aquele filme Quarto de Guerra. Não sei se vocês já assistiram esse filme Quarto de Guerra. Uma mulher que aprendeu a guerrear dentro do seu quarto. A estratégia dela era o quarto de guerra. Ela ia lá para o seu quarto e fazia as suas orações, fazia a sua batalha, fazia os seus combates diante das tentativas que o diabo estava querendo armar contra a sua casa, contra a sua família, contra os negócios, contra a sua vida, contra a saúde. Então,
o filme mostra então aquela mulher com um quarto de guerra. Ela estava ensinando a pessoa a fazer o seu plano de guerra. Irmão, você já percebeu que nós somos muito do centro desse particular? Muito imprudente, né? Nós vivíamos assim, de peito aberto, né? Sem estar com plano de guerra em mãos, né? Com plano de guerra, irmão, porque a gente precisa saber que a gente precisa de ter um plano de guerra na mão. Aí, qual que é o plano de guerra? Eu preciso ter um plano de batalha. Como é que eu vou entrar numa guerra sem saber o que vou fazer? Sem saber qual ação que tomar, sem saber as armas que eu posso usar. Então, crentes, por favor, tenha consciência, a gente precisa ter o nosso plano de guerra, né? Então, se nós temos consciência disso, a gente precisa ter as armas espirituais. As armas espirituais. Não dá para você lutar a guerra espiritual com armas carnais, com brabeza, com fortaleza do braço, né? Com armas de fogo. Não adianta você botar metralhadora para vencer demônio. Não adianta bomba, não adianta isso. É batalha espiritual, é com armas também espirituais. Tem que ter consciência disso, né? Agora, a palavra é essa, que eu quero deixar uma ideia. Não seja você presa fácil do seu inimigo, tá? Não seja você presa fácil do seu inimigo, tá? Porque se existe embaraço, se existe armadilha, se existe artimanha, se existe sugestões, tentação por parte do inimigo, eu tenho que saber que eu não posso me iludir, eu não posso ser ingênuo, eu não posso ser imprudente, eu tenho que ter consciência que eu não vou ser vencido, eu não vou ser derrotado, eu não vou ser escravizado, eu não vou ser combatido pelo inimigo que luta contra a minha fé, contra a minha saúde, a minha prosperidade, a minha casa, a minha família, enfim, pela minha paz. Eu não vou aceitar, eu tenho que saber que eu tenho que ter consciência disso, né? Agora, eu sei que nós podíamos falar aqui sobre o tampando as brechas, construindo um muro de proteção, né? Tudo isso, podia falar. Mas eu queria atentar nessa palavra que eu li, sobre algumas coisas que Jesus falou que resolve, atende, explica, né? Ou seja, me esclarece quanto a algumas verdades nessa chamada guerra espiritual, batalha espiritual. Jesus, ao falar aqui, ele falou o seguinte, primeira coisa que ele falou o seguinte, ó: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, a casa dividida contra si mesmo cairá. A primeira referência de casa aqui, que Jesus falou, foi essa: casa dividida. Casa dividida não subsiste. Casa dividida não suporta. Casa dividida é campo frágil para o diabo, para Satanás dominar e ter controle. Em uma versão, fala bem assim: em um lar cheio de discussões e contenda, não vai prevalecer nessa luta. Em um lar cheio de discussões e contenda, não vai você prevalecer nessa luta. Então aprenda uma coisa: reino dividido é sinal de fracasso. Reino dividido é sinal de derrota. Reino dividido é sinal de insucesso. Então a expressão aqui, primeira coisa que Jesus falou, é casa dividida. Casa dividida, o que fala aí? É um contra o outro, um puxando por lados opostos. É isso que está falando. Então a primeira exortação, primeira observação que Jesus faz aqui é que as pessoas têm que ter propósitos iguais, né? Não adianta você ter propósito com alguém que tem propósito diferente de você. É um para um lado, outro para o outro, não vai chegar em lugar nenhum. Aprenda o seguinte: quando o reino é unido, quando as pessoas são unidas em um só propósito, as pessoas somam força. A Bíblia recomenda, a corda de 3 dobras é mais forte, não é? A
a corda de 3 dobras é mais forte. Você precisa aprender que a gente precisa unir um ao outro, para que nossos projetos, nossos planos, nossos propósitos sejam alcançados. Ou seja, nós não podemos enfraquecer a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, através de uma vida aonde existe um reino dividido. Então, Jesus está ensinando aqui, olha, o diabo não subsiste, ele é vencido porque a sua casa é dividida. Agora, o meu reino é vencedor e prevalece, porque o meu reino é unido, é um só, um propósito só, um mistério só, e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é o problema da casa dividida. A segunda casa que Jesus mencionou aqui é casa vazia. Se você observar o texto, ele fala em outro tipo de casa, casa vazia. O que o texto fala? Fala o seguinte, que a casa foi limpa, a casa foi adornada, mas não foi ocupada. A casa não foi ocupada. Olha, eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Casa vazia, se casa dividida não subsiste, casa vazia não resiste. Casa vazia não resiste. Eu tenho uma casa na minha chácara, de vez em quando a gente fecha a casa, limpa por dentro, limpa tudo e fica uma semana. Depois de uma semana chega lá, tem aranha, tem formiga, tem barata, e vai. Se ficar um mês, tem cobra, tem lagarto, vai tudo entrando, irmão. Entendeu? Não adianta limpar. Aí tem que limpar, mas tem que ocupar. Limpar, mas ocupar. Aprenda uma coisa. Olha, todo espaço vazio não resiste a invasores. Não resiste a invasor. Todo espaço vazio não resiste a invasores. Tá ligado, hein, chefe? Todo espaço vazio não resiste a invasores. Isso é mentalidade militar, né? É conceito de guerra. Todo espaço vazio não resiste a invasores. Não adianta você ter a casa limpa, a casa adornada, mas sem a ocupação do reino de Deus, a sua casa, apesar de estar limpa, estar adornada, ela está um espaço vazio. E a recomendação é essa, olha, mente vazia, o que é? Fala, faz a alta, mente vazia. Mente vazia é a oficina de Satanás, gente. A mente vazia, o diabo começa a fabricar imagens, a fabricar pensamentos, a fabricar sugestões, a fabricar ideias demoníacas, infernais, diabólicas, exatamente para alterar, para afetar a sua vida espiritual. A sua vida espiritual. A gente às vezes prega para a mensagem, às vezes até comete algum erro. A gente às vezes prega para as pessoas e pensa assim, você tem que parecer anjo, ficar igual anjo. Você tem que ficar santo e como anjo. Não é isso não. Você tem que ficar gente. É homem, cada dia mais homem, mais mulher, protegido pela vida espiritual. Porque enquanto estivermos aqui nessa carne, adolescente, criança, meia idade, até os velhinhos da igreja, né? Os velhinhos, as bebidas da vida, enquanto estivermos aqui nessa carne, se você não cuidar,
e não deixar que o reino de Deus impera, prevaleça, domine tudo, não é? Você pode estar com a sua casa vazia e é um perigo. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Jesus está falando assim, olha, o que é ruim pode ficar 7 vezes pior. O que é ruim pode ficar 7 vezes pior. Puxa vida. Eu estou falando aqui, ele está falando aqui? Jesus fez a obra. Fez a obra. Limpou a casa. Mas a casa ficou dividida e vazia. Aí, veja bem a audácia de Satanás. Ele saiu da casa, foi expulso por Jesus. Aí estava lá no deserto, em lugares áridos, né? Em lugares secos. Falou assim, não, vou voltar para minha casa. Ô, irmão, veja bem o perigo que a gente corre, porque o diabo pensa que nós somos dele. Ele pensa que pode ter direito de voltar. Aí se ele volta e acha a casa limpa, adornada, vou levar mais 7 comigo para fazer o estrago completo. Se aquele caboclo bebia, vai beber muito mais, 7 vezes mais. Se ele é prostituto, vai ser 7 vezes mais prostituto. Se ele é mentiroso, vai ser 7 vezes mais mentiroso. Se ele é safado, 7 vezes mais safado. Entenda uma coisa, se coisa está ruim, ainda pode piorar. Se você não deixar Deus imperar na sua vida. Se você não deixar o seu reino dominar o seu pensamento. Se você não deixar o domínio, a autoridade, a glória, o poder de Jesus dominar pensamento, emoção, intenção, tudo na sua vida, ser controlado pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Amém? Agora, veja bem. Reino de Deus é ocupação de território. Reino de Deus é ocupação de território. Tá? Não existe império sem domínio. Não existe império sem controle de território. Essa é a verdade. Não existe império sem que este império tenha o domínio, tenha o controle, prevaleça. É esta a ideia. Olha, território sem dono, território vazio, é como território sem dono. É fácil invadir. Casa vazia, mente vazia, um ser vazio é um convite para a invasão do inimigo. Sabe como que é a artimanha do inimigo? É assim, como você é linda. Seu marido nunca falou para você que você é tão linda assim? E você bestamente pensa que elogio para você. Mas é uma mensagem de Satanás, minha filha. Sabe aquela menina que vê você, caboclo gordo, feio, rapaz? Mas como você está bonito, querida? E você acredita, misericórdia. Você acredita que você está bonito. E você ilude. Eu estava hoje eu fui elogiado pelo Alex. O Alex foi entrando. Ei, pastor, se eu continuar, se eu for ficar belo como você, bonito igual você na sua idade, eu estou realizado. Mas o Alex, mas se fosse uma moça, e se eu aceitasse isso como verdade, eu ficava meio balançado, não é? Não é verdade? Agora, preste bem atenção, são nessas conversinhas, nessas artimanhazinhas, que a gente deixa a brecha, deixa o inimigo entrar. Está entendendo? Oi, o irmão, ou irmã, cuidado, porque o diabo não aparece com aqueles filmes que você vê não, minha filha, aqueles filmes se o diabo mostrasse a cara dele, era fácil. Ele não vem com chifre, nem com espada, não. Ele vem com ideias, com sugestões, tá? Ele vem com imagem.
Ele está procurando espaço vazio. Ele chega, não tem ninguém vigiando, não tem guarda vigiando, não tem ninguém impedindo. Mas, rapaz, tá fácil o negócio. Vamos entrar e bagunçar. Vou acabar com aquela família. Vamos estragar, vamos botar amante no negócio, vamos botar aí bebida no negócio, vamos botar mentira no negócio, porque está fácil dominar aquele território. Né? É isso que o inimigo faz. Aí Jesus está falando para a gente o seguinte, olha aqui. Jesus, ele fez para nós uma obra completa. Lá em Isaías 53, está os textos aí. Quando o valente, que o inimigo é valente. Se você não der, se você der alimentar ele, fica valente. É? Valente. O que é inimigo valente? Aquele desejo que você não consegue controlar. Sabe? Aquele ímpeto que você não consegue controlar. Tem os camaradas que me falam, pastor, eu tenho uma fraqueza que eu não consigo controlar. Qual é a fraqueza? Essa fraqueza é a valentia que você está dando para o demônio estar impondo na sua vida um controle. Não tem nada que não possa eu vencer mediante a implantação do Reino de Deus em mim. Quando o Reino de Deus está em mim, eu tenho poder para vencer toda hostes infernais, todo ataque infernal, toda guerra espiritual e, sobretudo, prevalecer. Prevalecer. Aí vem. Quando o inimigo, o valente, guarda a sua casa em segurança, aí, a sua casa, ele pensava que nós era a casa dele. Ele pensava que a nossa vida, o nosso interior, era a casa dele. Um dia nós passamos por isso. Aí Jesus veio e fez um milagre, expulsou de nós toda a influência maligna, toda a influência perversa. Aí diz o texto, mas sobrevindo um outro mais valente do que o valente. Jesus é o mais valente, e o mais valente prevalece. O mais valente prevalece, e nós servimos o mais valente. Amém? Aí vem o mais valente e vence o valente, e tira a sua armadura, que ele confiava e reparte o despojo. Isso é a promessa da salvação de Jesus. Reparte o despojo. Agora você recebe essa bênção. Você é livrado, tira as armaduras que eram a armadura do ódio, da inveja, da armadura da traição, a armadura do fingimento, a armadura do vício, a armadura enfim, todo tipo de coisa ruim que você possa imaginar. Era a armadura de Satanás em nós. Jesus veio e tirou essa armadura. Tá? Despojou tudo aquilo que era de Satanás. Limpou a nossa casa e implantou o seu reino. Agora, só que o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é tomado à força. Tá? Se fosse assim, era bom demais. Se Deus agisse assim, chegasse nós, trocasse, fizesse igual tirasse um pendrive. Arranca o pendrive e coloca outro pendrive. Nossa, assim era bom demais. Rapaz, não é assim. Não é assim. O problema é que não é assim. Né, Júnior? Não é assim, né? Não é assim. Poxa, assim era bom. Se eu fizesse um milagre, tiraste de mim tudo que é ruim que eu tenho dentro de mim ainda, é bom demais. Mas acontece que o negócio é o seguinte, eu tenho que trocar as armas. As armas que era dele, que era do valente, eu tenho que colocar as armas do mais valente agora. Está entendendo? As armas do mais valente. Aí, Jesus falou assim, falou para aquele povo, assim, olha, fique sabendo uma coisa. Se este espírito que eu expulsei de vocês, ele vai embora, vai para o deserto, vai para lugares áridos, mas ele pode pensar que ele tem direito sobre você ainda. Aí ele fala, vou voltar para aquela minha casa. Vou voltar para aquela minha casa, onde eu estava. E chegando naquela casa, ele chega, a casa está bonitinha. Muito bem.
Agora está limpo, hein? Está sadio. Olha aqui. Já tem uma aparência bonita, já tem carro, já tem filhos, já tem emprego, olha, tem saúde, tem netos, mudou a casa, hein? Muito bem, mas está vazia a casa. Aproveitar então o embalo, levar mais 7, tá? Que está ao meu redor, vamos invadir a casa. Aí diz o texto que o estado deste homem será pior. Será pior. E se você multiplicar o que é pior, se um é ruim, imagina mais 7. Por 2 coisas, irmãos, eu queria que nessa noite você gravasse. Eu quero que você vá para a sua casa com essa palavra. Eu tenho que tomar cuidado com 2 coisas. Minha casa espiritual não pode estar dividida. Tá? O reino de Deus não está dividido. Todos vós tenham o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma confiança, a mesma palavra, a mesma esperança, o mesmo propósito, a mesma intenção. Segundo, a minha casa espiritual não pode estar vazia. Não pode estar vazia. Coração vazio é território de invasores. Mente vazia é oficina de Satanás para fabricar pensamentos, imagens e ideias perigosas. Eu tenho muito medo nesses dias, as pessoas isolam da igreja e fica conformado de vir de vez em quando da igreja e escuta mais. As televisões da vida, irmãos, eu nunca pensei na minha vida que tivesse tanto filme sobre demônio, sobre terror, sobre Satanás, como tem na televisão. É coisa séria. Aí, as nossas crianças, os nossos adolescentes, gente, por favor, você ponha guarda na sua casa. Ponha guarda. A sua casa tem dono, a minha casa é do Senhor Jesus. Quem manda em mim é Jesus. Meu coração é de Jesus. Quem domina é Jesus. O seu reino tem que ser implantado em mim. Reino implantado em mim. Reino implantado quer dizer território ocupado. Meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Deus interessa em ocupar mais espaço na sua vida. Não deixa a sua alma, o seu espírito, o seu coração com espaço vazio. Deus quer preencher cada vazio da sua alma, do seu pensamento, das suas emoções, dos seus sentimentos. Deus quer ocupar mais e mais. Ele quer ter controle do território por completo.